Amores, vamos ao nosso consultório. Bem-vindos todos, você aí de casa, com a gente sempre. Você que leva a gente por onde você vai, muito obrigada pelo carinho. Hoje nós vamos falar sobre dependência afetiva, nós vamos falar sobre carência afetiva, que é ali, ó. Dependência gerada dessa carência, desse buraco que a gente tem aqui dentro e fica a vida inteira procurando com que preencher. Se identificou só de eu dizer isso? Identifica uma carência afetiva em você que te faz viver sempre em busca de, e quando chega lá, não te satisfaz? Por que será? Vamos conversar sobre isso. A minha convidada de hoje é a psicóloga Vanessa Oliveira. Bem-vinda! Obrigada, amiga. Que alegria estar com você. Obrigada. Sempre tão bom. Eu também amo muito. Vanessa, conta pra gente, minha amiga, de onde vem tanta carência? Eu entendo que todos nós temos, em alguma medida, as nossas carências. Porque, veja, desde que os nossos primeiros pais saíram do Éden, saíram de lá com alguma falta, que foi por conta do pecado, né? De ter conhecimento do mal, por ter experiência com o mal. Mas lá, os nossos primeiros pais foram de pronto acolhidos pela graça e misericórdia de Deus, que os assistiu quando eles estavam esperando a morte. Deus os assiste. Mas de lá para cá, não dá para a gente dizer que nós podemos falar do alto da nossa plenitude, de como somos pessoas incríveis e maravilhosas, porque conhecemos a Deus e então nós estamos já pleníssimos. Nós estamos caminhando para lá, mas nesse percurso tem muita dificuldade. Sim. E a carência é uma delas. Uma delas, e se enquadra exatamente no que você está dizendo. Uma falta principal que começa lá no Éden de verdade, e nós viemos com essa necessidade de adorar alguma coisa. E nós todos adoramos, mas o que adoramos? E são nesses lugares que a gente vai colocando essas idolatrias, que vão se tornando esses buracos de afeto, porque a gente coloca a idolatria e não preenche. Você coloca o casamento, você coloca o namoro, você coloca a profissão, você coloca a comida, o sexo, mas nada disso vai preenchendo. Então, é exatamente desse ponto que nós partimos, de um lugar de adoração. Lá os nossos pais adoravam a Deus e eles eram preenchidos perfeitamente. Quando existe a separação entre nós e o Criador, vem um buraco. E esse buraco a gente vai preencher com alguma idolatria. E é isso que a gente tem feito ultimamente. O problema é que a gente vai colocando nesses lugares o ídolo errado, né? E Deus nem é esse ídolo. O ídolo vai ser sempre errado. Deus não é ídolo. Exatamente. O ídolo é que está errado. É dessa posição que nós partimos, que nós desenfreamos com várias coisas na nossa vida ao longo e cada um vai achando uma, porque vai encaixando para a história de vida de cada um, mas é do ponto de vista sempre de um buraco. Então, quando a gente pensa em carência afetiva ou dependência emocional, a gente pensa em um vazio que eu tento preencher de alguma forma. E é interessante que a gente mal sabe lidar com o vazio e deveria saber. Porque o vazio não é tão ruim. Olha, vamos pensar, imagina que você só tenha dias de sol, imagina que você só tenha riqueza, se poder, se todos esses atributos fossem suficientes para nos trazer, por exemplo, felicidade, a gente não teria um público rico que comete suicídio. A gente não teria problemas emocionais voltados para as drogas. Olha lá, de novo, o preenchimento de algum vazio. Entende? Nós seríamos todos preenchidos. Então, a gente está falando de um lugar onde a pessoa sente uma falta e ela quer preencher a partir do seu histórico de vida com alguma coisa. Outro dia eu ponderava sobre, a partir de uma entrevista que eu assistia, em que se falava de um relacionamento aberto do casal em questão. Relacionamento aberto é o casal se permite e permite o outro a se relacionar com outras pessoas desde que voltem para casa e continuem juntos e tem ali alguns combinados, mas nós somos abertos. E isso, do ponto de vista deles, é liberdade, é segurança, é que nós somos muito bem resolvidos. Não, é um outro jeito de acomodar essa idolatria. É um outro jeito de acomodar a sua carência. Se você me dá licença só para ver se eu consigo preencher o meu vazio com, quem sabe, uma outra relação com uma outra pessoa e depois a gente se encontra. Então, a gente vai encontrando pelo meio do caminho as mais diferentes maneiras de se reorganizar
nesse vazio, só que usando dos mesmos instrumentos. Isso. Né? Da mesma idolatria. Eu amei o que você já trouxe, já chegou assim arrebentando, né? Fiz a primeira pergunta, ela já chega junto com os 2 pés no peito, dizendo, olha, vamos falar a verdade? Isso aqui é, em realidade, isto que eu estou pontuando para você. Nós, de fato, estamos buscando ídolos para preencher nosso vazio e cada vez mais ficamos vazios. Exatamente. Eu também penso assim que, como você disse, né, nós precisamos de coisas que são boas e agradáveis. As amizades, elas são saudáveis, os relacionamentos, eles são saudáveis. Tá tudo bem, tudo isso nos preenche a nossa vida, o nosso dia a dia. Nós todos precisamos adorar alguma coisa, né? O problema é quando nós vamos nos confundindo com essa adoração e buscando essa falta, que na verdade a falta, ela também faz parte. É a falta que me dá o valor para aquilo que eu tenho, que eu possuo. Se eu só vivo de férias, eu também não consigo dar valor para isso, porque as férias são importantes justamente porque eu trabalho e sinto a necessidade das férias. Mas e se eu não ocupo o meu espaço, o meu dia, a minha vida, eu também vou sentir falta de servir um outro ser humano através da minha profissão. Então, todas as coisas nos são lícitas, todas são boas, mas o lugar que nós vamos colocando e o que a gente vai trazendo para essas coisas no nosso dia a dia, como a gente vai colocando a roupagem nessas coisas, é que vai mudando um pouco o cenário e vai transformando uma coisa que era positiva em algo negativo. Se colocássemos em cada espaço aberto a coisa certa, não teríamos esse vazio. Então, o sexo, ele é importante para o relacionamento? Super importante, mas quando eu vou para uma relação A3, A4, uma relação aberta, eu estou transgredindo exatamente aquilo que está me faltando, que é a fidelidade, o compromisso, o relacionamento com uma pessoa, a segurança e a tranquilidade que eu tenho dentro daquele relacionamento. Então, eu saí exatamente daquilo que estava me faltando e preenchi com uma coisa totalmente contrária, que vai me gerar vazio de novo. Porque quando eu estou numa relação, por exemplo, aberta, como você trouxe de exemplo, eu vou gerar em mim insegurança, no meu cônjuge, insegurança. Eu vou gerar comparações. Será que aquela pessoa era melhor do que eu? Eu volto de novo para a mesma carência, para o mesmo buraco, para o mesmo vazio. Então, a gente está trocado. E ao que parecia, aquele tipo de relacionamento, aquele relacionamento em questão, que eu assistia à descrição, à narrativa sobre ele, poderia, do ponto de vista de quem acredita que aquele tipo de relação é satisfatória, permaneceria. Afinal de contas, as pessoas poderiam ir e vir, chegar e ficar, eram livres, pessoas assim muito bem resolvidas. Aquele relacionamento também chegou ao fim. Sim. A mulher foi deixada, o homem disse não quero mais, não me satisfaz mais. Sim. E talvez agora ele esteja num relacionamento fechado, já não é mais aberto. Exato, voltou para a origem. Você entende? E aí é importante a gente falar isso daqui, desse lugar que nós ocupamos, que é o espaço cristão. Né? 2 mulheres cristãs, você, esse público maior cristão, ou considera essa estrutura de vida é uma estrutura cristã? O casamento, a fidelidade, a comunhão, a interação, porque Deus assim o quis, assim o fez. Quantas vezes você vai se pegar dizendo, talvez se eu não fosse cristão, talvez se eu fosse livre para fazer o que eu quiser, como outros que não têm religião, que não têm crenças bíblicas e religiosas, seriam mais felizes. Olha para o lado de fora da janela. As pessoas não estão felizes. Sim. Não estão felizes. E é justamente quando elas se dão conta de terem experimentado tudo o que experimentaram ou experimentam até aqui, que voltar-se para seguir esse caminho que preenche é o caminho que é o favorável a nós. Sim. Então, isso me chamou muita atenção. Se desfez. Era tão livre, o que é tão livre não era para se desfazer, se desfez. Exatamente. E continua cada um lá buscando, onde é que eu posso me satisfazer, onde é que eu posso ser feliz, será que é mais sexo, será que é mais liberdade, será que é mais relacionamentos, será que é? Até porque parte de um princípio onde a gente está vivendo hoje, num mundo, numa era que me dá medo. Nós estávamos conversando ali fora aqui do consultório, né, sobre a geração que nós estamos agora. Ninguém não se importa mais ser inteligente, né? Ser uma pessoa capaz, ser uma pessoa que tem atributos de conhecimento. Não importa mais ter o dinheiro, o carro, o dinheiro, mas aparecer.
Então, eu aparento uma coisa que eu não sou e não tenho. Exato. Olha que coisa Como é que se interessante. sustenta? Como se sustenta isso? Olha, se você soubesse a quantidade de vezes que eu já briguei com pacientes, que eu disse assim, o que é essa foto aqui no Instagram, meu querido? Eu vou publicar a vida real. Por que você está aparentando algo que você não está vivendo? Você está num processo de divórcio, mostrando uma foto de uma família super feliz. Você está fazendo uma viagem internacional quebrado financeiramente. Então, olha como as nossas carências... E essa incongruência revela adoecimento e aprofunda ainda mais o adoecimento. Exatamente. Por quê? Porque eu que estou aqui na minha vidinha simples, comum, da graminha amarelinha, não tão verde, estou olhando lá fora e falo, puxa, mas todos aparentam ser tão mais felizes do que eu. Então, essa carência, esse vazio interior cresce, porque eu estou fazendo o tempo todo uma comparação. O tempo todo eu estou me igualando com alguém que aparenta ter uma vida muito mais feliz, mais estável do que a minha. Então, se torna realmente algo inalcançável. E aí eu preciso cada vez mais aumentar esse vazio interior para preencher com alguma outra coisa que eu nem sei mais o que é. Entende? Então, é assim que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão olhando em volta e essa aparência exterior, ela não condiz com a realidade. Mas como aparenta, torna-se. Aí você tem que ser, e você tem que sustentar aquela aparência ao custo das suas dores. Olha, você tem que lidar com isso, isso é adoecedor. Incongruência entre, claro, você não precisa também chegar à janela e gritar aos quatro pulmões, o que você tem de sofrimento. Nem todo mundo é digno de ouvir das suas dores. Nem todo mundo é digno de escutar o que você passa, de saber o que você passa. Porque elas irão ou desdenhar, criticar, acusar, rir, debochar, desprezar. São poucos os que vão te ouvir e acolher. Então, você não fala para todo mundo, você fala para poucos. Então, não é o contrário que estamos dizendo, mas é para você ter ciência. Não aparece, então, não diz nada. Ou posta do pôr do sol e diz, bendito seja Deus, desde o nascer do sol até o raiar do dia, até o pôr do sol. Eita, que confusão que eu fiz. Do nascer do sol até o pôr do sol. Então, é ter sabedoria, o equilíbrio. Só que a pessoa com carências afetivas não reconhecidas, eu acho importante dizer isso, não reconhecidas, porque eu sei as minhas e tenho a impressão de que algumas das minhas eu não as conheço ainda. Porque eu costumo dizer, temos carências que talvez nem nós mesmos conhecemos, porque ainda não fomos postos à prova. Isso. É bom que se diga isso, mas que você desconfie de que haja alguma carência para simplesmente você saber pisar mais seguramente do que ser inapropriado. Eu estou maravilhoso. Não, carência nenhuma. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Seja honesto. Mas também é possível de a gente reconhecer quando é que a carência afetiva é o motor da minha existência. Sim. Vamos pensar aqui, pessoas ciumentas demonstram algum nível de carência afetiva mais importante? Sim, ciumentas, controladoras, que querem controlar o que o outro faz, para onde foi, o que está acontecendo. Pessoas que têm pessoas ao lado tóxicas, porque os carentes afetivos, eles partem de um olhar para si mesmos sempre negativo e ruim. Ou seja, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom o bastante, eu não sou merecedor e digno de nada. Então, normalmente, como ele se vê de forma negativa, ele também se relaciona com pessoas que vão deixá-lo também para baixo. Pessoas tóxicas que fazem com que eles se sintam cada vez piores, que não acompanham, que não estão juntos, não banca a conta, não está junto, não participa da vida comum, não cuida dos filhos, é alguém tóxico. E você está ali naquela relação de migalhas, porque o seu valor próprio não foi agregado, você não tem esse valor. Então, normalmente, pessoas que têm carência afetiva e dependência emocional estão em relacionamentos abusivos. No caso, ela até tem, mas ela não reconhece que tem valor. Ela tem o valor, mas ela não consegue reconhecer. Né? Ou porque não foi dito, ou porque sofreu coisas na sua vida pregressa, ou porque ela sofreu muito bullying. Então, ela foi se desvalendo.
Ela foi aprendendo ao longo do tempo. Existe essa palavra, amiga? Não, eu fiquei assim, vida pregressa. Gente, não é uma vida após, sabe a história de rei? Não, é assim, é do que aconteceu mesmo. Desde que nasceu até agora. Tá? Isso. Porque vai que eu sempre fico cuidadosa aqui, né? Isso. Vida pregressa, ela acredita vida após a vida depois da vida. Não, a vida anterior, é uma palavra bonitinha. É bonitinha. É a sua infância, da sua infância, desde o seu nascimento, se você foi concebido com amor, se não foi fruto de uma violência, se os seus pais desejavam você. Se você escutou que era amado. Se você escutou que era amado, se quando você foi amamentado, tinha um vínculo emocional, tinha a mamãezinha ali olhando, cuidando com carinho. Se quando você teve as suas necessidades de criança, você foi atendido de forma carinhosa, não se sentindo um peso, não sentindo que você era um fardo naquela família. Vocês, crianças, acabaram comigo. Seu pai só foi embora porque vocês nasceram. Esses pesos emocionais que vão sendo construídos ao longo da vida vão criando nessa criança uma falsa identidade, né? Uma falsa ideia de que ela não tem valor, de que ela não é importante. Logo, se eu sou um fardo, eu não mereço uma pessoa digna, eu não mereço um relacionamento saudável, de alguém que cuida de mim, que é companheiro, que é parceiro, que está ali do lado, para homens e para mulheres. Sim. A gente às vezes fala aqui no feminino porque somos mulheres, né? Mas isso compõe o universo masculino e feminino. Então, essa pessoa carente afetiva, normalmente ela tem relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque ela está colocando no lugar da idolatria aquele relacionamento. Ou seja, eu preciso, para ser feliz, ter sempre alguém do meu lado. Eu não posso ficar sozinho. Eu não posso ser feliz sozinho. E aí, se ela encontra uma alma que é aproveitadora da sua fragilidade, para ele se manter no poder e que é doente também, estes dois indivíduos se encontram. Um que dá permissão para ser tratado desta maneira, aquém do seu merecimento. O outro que trabalha, se movimenta na vida para sugar, porque ele também precisa disso para se sentir gente. Então, essas duas pessoas, olha, Chave é uma e fechadura. bomba. É uma bomba. E aí, esse indivíduo que se sente não merecedor, que não tem ciência de que tem valor, se submete à relação, um outro que vai dizer: você não vai encontrar ninguém melhor do que eu, você não existe sem mim, você só está aqui porque eu fiz, porque eu sou o teu salvador. E então ela não consegue se libertar. De fato, quem vai querê-la? Quem vai desejá-lo? Quem vai se importar? Quem vai cuidar? Então, eles se mantêm juntos com a permissão de um fazer mal para o outro e assim eles se dão nessa relação. Então, essa pessoa que é carente afetiva, ela é presa fácil de indivíduos que são sugadoras da sua vida, da sua existência. É o seu caso? Fica com a gente aqui, se liga. Presta atenção. Enquanto a Vanessa trabalha essa ideia aí de compartilhar melhor com a gente sobre o assunto, mente feliz é o que nós desejamos para você. Tenha uma mente saudável, tenha uma mente forte, tenha uma mente... Mas, Darleide, a minha mente foi aos frangalhos. O que eu ouvi, o que me disseram, o que aconteceu comigo. Olha, se eu te conto a minha história, você chora. Peraí, vamos chorar no lugar certo. Vamos chorar também levando em conta como é que eu aprendo a enxugar as lágrimas, ter a minha história ressignificada, a minha vida futura restaurada desde agora. Como assim, Darleide, eu restauro o que ainda não vivi? Se você continuar vivendo como tem vivido até aqui, não tem futuro bom para você. Então, mudar a tua história para trás, não é que você vai voltar e fazer de novo, porque não dá mais. Mas é aprender a olhar pelo retrovisor e dizer assim, foi assim, entendi. Dou uma mudada nesse retrovisor, me reorganizo, mas a partir de agora eu quero uma história nova. Eu quero uma história diferente. Então, a gente providenciou aqui para você 8 temas que são de fundamentais importância para você fazer uma história nova daqui para frente. Vai passar uma vida inteira dizendo, porque eu sou ansiosa, porque eu sou ansioso, o diagnóstico é que eu sou ansioso. Mas só isso? E o que a gente vai fazer para mudar isso? Ansiedade é um dos temas que nós vamos estudar aqui. É o capítulo 1, na verdade. Aí nós vamos para a depressão e também tristeza. Uma vida
triste. Até o cachorro na tua casa anda triste. Triste, o cachorro triste. Porque tudo na casa é triste. Você é triste, os filhos são tristes, o marido, uma tristeza só. Né, amigo? Uma tristeza. Até o cachorro anda triste. O cachorro fica deprimido. Amiga. Não é? Então, por que eu estou tão triste assim? Ou por que sou tão triste assim? Mais uma lição para a gente estudar. Vai passar uma vida triste? Precisa tratar disso aí. O que mais? Vamos estudar aqui outra vez, deixa me ver. Olha, gente, é um assunto, é um após o outro. Vamos tratar sobre perdão. Inclusive, nós gravamos um programa sobre perdão. Deixa eu pedir aqui para dar um take mais de pertinho, que é assim, ó. Tem o conteúdo, tá? Escrito pelo psiquiatra César Vasconcelos de Souza. Aí, a cada fim de conteúdo, tem perguntas para você responder. Olha aqui, ó, pergunta, pergunta. E aí, você vai chegar ao final do estudo. Sempre, olha, pergunta, pergunta, e ao final dele, você tem aqui, ó, tá vendo esse quadradinho? Tá brilhando ali, ó. Tem esse quadradinho, que a gente chama assim de QR Code, e aí você vai direcionar a câmera do seu celular para cá. Lá onde você tira foto, faz vídeo, você abre a câmera, aponta para cá, clica e vai abrir um link, um site, onde você vai ter aulas exclusivas com o Dr. César Vasconcelos de Souza para você. Então, não é só uma revistinha para você ler, isso aqui tem desdobramento. E aí você começa outra lição e ao final de cada lição você vai ter uma aula correspondente à proposta, tá bom? Combinado? Como é que você faz? Quanto paga? Eu não estou vendendo para você, minha gente. Não me leve a mal, mas isso não é venda. Isso é o seguinte, é uma proposta de você ter a vida transformada. Em parceria com os Anjos da Esperança, a Novo Tempo trabalha dia e noite. Todos os programas de rádio, televisão, todas as frentes da internet são para alcançar a sua vida e fazer a diferença. É para dizer assim, chega! Eu sempre lembro de uma menininha que virou meme, que ela dizia para a mãe dela assim, chega por hoje, chega de história por hoje. Você lembra disso? Não, né? Não. É antiguinho, mas é uma graça, uma menininha assim, chega por hoje. Chega por hoje, chega por agora. Vamos escrever uma história nova. E aí você diz, Arleide, eu não tenho força, eu não sei nem por onde começar. Deus é nossa força. Ele é o começo da história. Ele é quem vai te direcionar. E nós estamos aqui como mãos ajudadoras, dizendo assim, vamos, amigos? Sabe quando nós vemos o amigo aleijado e os 4 amigos o levam pelo telhado, abre um buraco no telhado e leva aquele amigo à presença de Jesus. Então, nós somos esses amigos, aproveitando todas as oportunidades para levar você a viver algo novo. 12, 21, 27, 31, 21. E eu não quero mais falar desse assunto hoje com você, de você ficar quase que aqui implorando para você fazer alguma coisa por você. Fácil, só ligar para a gente. 12, 21, 27, 31, 21. Combinado? E amiga, olha, investimento de terapia, e é um investimento... Investimento. É caro, né? Vamos ser sinceros, é um investimento porque vale muito a pena. Ele precisa do compromisso financeiro para que a pessoa encare, porque dói fazer terapia. Olhar para essas dores, sair, movimentar disso tudo, falar, vou sair dessa posição de vítima, dessa relação tóxica, vou fazer alguma coisa pela minha vida. Isso requer coragem. Poxa, essa revista tem todo o material gratuito. Então, assim, eu faço o mesmo convite, né? E assim, gratuito para quem vai pedir agora, porque ela já foi paga e não é pouco, não. É presente, né? É pouco, não, mas nós estamos ofertando isso para você com muito amor, repito, em parceria com os Anjos da Esperança. Muito obrigada, Anjo da Esperança. Muito obrigada a você que nos apoia financeiramente, para que a gente possa dizer com muita verdade. É só ligar e pedir, porque alguém já pensou, já amou você, antes mesmo de você considerar ser amado por nós. Que talvez, né, você diga, não são amigos, não me conhecem, nós pensamos em você sim. Legal. Nós vamos, tem quanto tempo, produção? Podemos ir para o intervalo ou continuo por aqui? Então a gente volta, continuamos aqui desse ponto, a carência afetiva e os seus desdobramentos. É logo depois do intervalo, fica com a gente, aproveita e liga agora, nós esperamos você. É o
nosso consultório de volta com você. Fica com a gente. A minha conversa de hoje é com a Vanessa Oliveira e o assunto carência afetiva e os seus desdobramentos, que passa por ciúme, controle, que passa por sofrimento. E a gente quer dar a você esse respiro. Vamos pensar sobre isso e respirar. Como é que eu saio desse lugar de carência afetiva? É a partir do autoconhecimento. Eu não posso tratar a carência afetiva sem me conhecer, porque a gente está vindo num crescente nesse programa, né? A gente está alinhando junto com o nosso convidado como ele se descobriu carente, percebeu que tinha um vazio interior, esse vazio todos nós temos, colocamos a nossa idolatria ali, colocamos ídolos nesses lugares. E aí eu parto de um lugar onde muitas vezes na infância, ao longo da vida, da juventude dessa pessoa, ela não teve esses valores bem consolidados para ela se reconhecer. Até recebeu, mas ela não conseguiu definir e identificar isso como sendo dela. E aí ela vai para relacionamentos, às vezes, abusivos, que comprovam que ela, de fato, é uma pessoa que não vale a pena. Porque é isso que o relacionamento abusivo vai provando. Se eu passo a me conhecer e descobrir o valor que eu tenho, aí a situação começa a mudar. Porque daí eu começo a dizer o seguinte, mas por que eu estou há tanto tempo nesse relacionamento tóxico, aceitando esse tipo de atitude, aceitando esse tipo de fala comigo, esse tipo de abuso? Por que eu estou aceitando tudo isso? Por que eu não faço nada? O que acontece comigo que eu ainda estou nesse lugar, sofrendo há tanto tempo e nada acontece? E aí a pessoa começa e vem para o consultório e a gente vai mostrando para ela o ciclo da vida dela. Olha quantos relacionamentos você está buscando a mesmo tipo de pessoa. Os abusadores são sempre os mesmos. E a gente vai descobrindo ao longo do tempo isso. A pessoa vai começando a perceber, nossa, eu estou tendo um padrão de comportamento que atrai um padrão de pessoa. Então, isso é importante para o nosso público perceber. Que história da sua vida faz você acabar atraindo o mesmo tipo de pessoa? A partir do momento que eu começo a me conhecer e descobrir assim, mas deixa eu ver quem eu sou. Quais são as minhas características positivas? Quem eu sou de verdade? Qual é a minha identidade? Quais as várias identidades que eu nutro na minha vida? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou amiga. Dessas características, quais são as qualidades? É um trabalho mesmo de pegar o caderno, amiga, de escrever. E conforme a pessoa vai atribuindo a ela mesma valor, e ela volta, a gente sempre volta para esse lugar, a ter um contato com Deus, porque é de lá que nós saímos e toda pessoa veio de lá. Ela precisa voltar para este lugar e ela volta para o Criador para descobrir quem ela é perante Deus. Tudo muda. Esse é o X da questão. Exato. Porque mesmo quando a gente fala, segundo a proposta do autoconhecimento, autopercepção, é muito necessário que a gente tenha um parâmetro. Sim. Ó, você olha para si, aí eu tô aqui, tô me conhecendo e eu me descrevo. Pega o papel e caneta e se descreve. Se descreve, vai escrevendo. O que você entende sobre si, o que você sabe de si, quem você é, quem você deixa de ser, com aquilo que você mostra nas suas relações, aquilo que você pensa. Pode escrever, escreve. Aí você diz autoconhecimento, eu me conheço, que gera muita dificuldade para alguém se autodescrever. Mas ok. Mas e daí? Você agora não tem um parâmetro para comparar e dizer isso é bom ou mal. Isso é ruim ou não, isso funciona ou não. A não ser eu me comparando aos outros, que vai ser o meu exemplo sempre, cada um lá com suas mazelas, suas feridas, seus faz de conta, suas máscaras. Então, se a gente buscar valor em comparação, ou tendo como parâmetro outros tão doentes quanto eu, quanto nós somos... Sim. Né? Ainda, alguns já estão quase curados, outros estão chegando agora lá no tanque de Betesda, tudo aleijado, quebrado. Então, o mais seguro é que nós tenhamos, nesse processo de autoconhecimento, um amparo no parâmetro que você justamente traz tão bem. É de onde eu vim. O parâmetro é ele. Então, assim, o que eu encontrar de bom em mim está aqui. O que eu encontrar de mal não está aqui, então isso precisa ser curado. Porque eu tenho percebido que há uma certa psicologia que não nos leva a lidar com as dores, mas é assim mesmo. Outro dia eu vi uma entrevista de uma moça que ela dizia assim, então eu aceitei.
Eu aceitei que eu sou assim mesmo, que eu quando chego eu falo mesmo, eu domino os espaços. E ela estava dizendo, se eu aprendi a aceitar que eu sou assim. E eu pensei, não, isso pode ser histrionismo. Você pode ser uma pessoa histriônica e que precisa ser ensinada ou levada a reconhecer que isso é mal, isso não é bom. Exato. Então, mas qual é o meu parâmetro? Bom, se ela usou o parâmetro da galera, então ela encontrou... Tá ótimo, né? Tá ótimo. Se ela for a Cristo, se ela for à origem, se ela for ao Pai, se ela vai a Deus, ela pode dizer assim, não. Não, até porque o parâmetro diz sobre a mulher, né? Aquela que ao invés de cuidar do adorno exterior, tem uma alma calma, silenciosa perante o Senhor, muda totalmente. Não muda. Eu gostei que você falou sobre isso, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, mas quais são os autores que você se baseia, né? E eu uso muitos autores. Óbvio. Ao longo da minha profissão, Você é profissional. eu sou profissional, eu uso muitos autores. E nós escolhemos as referências bibliográficas que queremos nos pautar. E uma das minhas referências é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é a minha principal referência. Então, independente do que qualquer um acredita ou fale a meu respeito, que é uma coisa que, né? Não importa, eu tenho um referencial. Eu utilizo a Bíblia como um parâmetro de fé, de vida, de profissão. Então, ele me norteia para dizer quem é esse paciente, quem é essa pessoa e aonde eu preciso devolvê-lo. E é uma devolutiva, amiga, porque quando eu devolvo o paciente de volta, para que ele, não sou eu que estou levando, mas quando ele se conecta de volta com a maneira como Deus o vê, a ponto de ter dado o próprio filho por essa pessoa, o valor dela muda completamente. Então, peraí, como é que eu estou aceitando que alguém grite comigo e abuse verbalmente ou fisicamente de mim, se eu tenho uma outra pessoa que deu a vida por mim? O meu valor sobe completamente. Então, a partir dessa perspectiva e dessa bibliografia, é que eu posso pautar a minha escolha para dizer quem de fato eu sou, qual é a minha identidade. A minha identidade está em Cristo. Então, quando eu devolvo essa pessoa para este parâmetro, e ela tem agora um referencial, ela começa a questionar a maneira como os outros a têm tratado, inclusive como ela tem se visto. Aí vamos avaliar você enquanto profissional. Avalio, eu me autoconheço profissionalmente. Baseado em quê? Na ética. A ética é bíblica. Sim. A ética bíblica, a ética do referencial ético de Jesus. Eu sou uma profissional acolhedora, respeitosa, eu mantenho a ética, eu mantenho o cuidado, a atenção, eu me importo. Olha só, Jesus era assim. Jesus. O meu referencial, me autoconheço, sou uma esposa difícil, sou uma mulher difícil, sou um homem difícil, um marido, um pai, tenho lá minhas dificuldades, em família. Espera aí, eu me autoconheço, eu vejo que eu ajo com grosseria, eu ajo impaciente, eu falto com as minhas responsabilidades. Aí eu me autoconheço e, olha que pessoa horrível que eu sou, olha como eu faço, olha como eu lido, né? Aí eu ponho aqui Jesus, você toma o referencial de Jesus, só que você não fica só no choro de ver quão faltoso está. Não, Jesus Cristo disse, vem a mim, eu te ajudo, eu te modelo, eu te reconstruo, eu faço, eu liberto, só fica comigo. Exato. Olha, muda tudo. O nosso referencial é Ele. Exato. Ele, permanecer nele. Eu acho que isso muda a autoestima. Muda. E autoestima, falar de autoestima, cabelo, roupa, legal, né? Barba, bigode, ser alto. Lindo a nossa aparência. Mas autoestima, para mim, a cura da autoestima é muito mais alta do que esse alto de mim, né? O pai criticou, a mãe não forjou você sentir-se amado, querido, faltou colo, faltou abraço, você foi deixado, você foi abandonado. Mas um dia você descobre que alguém do alto de um monte, do alto da cruz, ele te tomou numa estima tão alta, que ele estava mais alto que todos, mas veio tão baixo porque ele deixou o céu para chegar tão perto de você.
Se isso é a estima do céu por mim, não curar a minha baixa autoestima provocada por quem quer que tenha sido, que me faltou, se aquele que me estimou ao ponto de dar a vida por mim não me cura, não me convence que eu sou amada, que eu sou importante, é difícil convencer do contrário. Você sabe que você está falando isso? Eu estou lembrando de um episódio que eu tive com o Arthur, meu filho mais velho. Querido! Que os dois, Amo, amiga, não é porque são meus filhos, mas o Arthur e o Biel e Gabriel são incríveis. E aí ele estava discutindo sobre uma questão dele, pessoal, né? E eu me vi ali naquela oportunidade para ser Cristo na vida dele. Porque, olha, nós como pais ficamos pensando assim, tá, então como é que eu cuido da autoestima desse filho? Dei colo, dei abracei e tal, mas falhei também como pai. E agora eu estou vendo ele já um jovem, 17 anos, convivendo com seus amigos e tendo situações ali na escola de fala, de conversa e de pensamentos que ele realmente tem sobre ele mesmo, autorreferentes. Está se criando um homem ali, claro. Tá? E aí eu digo assim para ele, filho, mas esse pensamento não é um pensamento saudável e bom, é um pensamento que vem do mal. O pensamento que Deus tem sobre você é de perdão, é de paz. Filho, não importa quais sejam os erros, as dificuldades, o que Deus pensa sobre você? Então, eu vejo como nós, pais, temos a capacidade de afundar um filho no momento onde ele erra, onde ele tem as suas dificuldades, os seus pensamentos, e ele fica ali, o que eu faço? Eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter agido, falado diferente. Eu posso dizer, realmente, mas que horror, olha o que você falou. Ou eu posso referenciar esse filho lá na cruz, lá na Bíblia, na palavra de Deus, dizer, filho, mas qual é a ideia que Deus tem sobre você? Não, mas mamãe, eu falhei. Sim, mas quando você falha, como Deus te vê? Ele te cobre com o manto de Jesus, ele te dá uma oportunidade de novo. Olha, a gente não tem as melhores palavras sempre. Olha, os discípulos também foram desenvolvidos, eles aprenderam a ser eloquentes nas palavras. Então, é aqui o momento onde um filho começa a perceber que você o leva para esse Deus e você faz a mesma coisa com você. Olha, gente, eu fraquejei, eu falhei, filho, eu tenho responsabilidade nisso daqui que está acontecendo com você. Eu acho que eu, às vezes não deixei você falar, eu acho que eu fui muito dura, eu tenho responsabilidade nisso, eu sinto muito. Mas vamos fazer uma oração agora, a mamãe quer abençoar você. E aí o filho diz assim, nossa, você sempre se considera, você sempre olha as suas falhas, você sempre começa de novo. E aí você vê o rostinho do filho brilhar novamente e mudar, e você fala, puxa, eu consegui levar o reino para o coração. Então, é um reino prático, não é uma coisa só teórica que a gente está falando, a gente está falando de educação de filho. Isso acontece na prática, os nossos filhos vão para o mundo, eles estão fadados também a terem dificuldades, né? Claro. E aí, quando ele está construindo essa autoestima e ele volta para mim, qual é a palavra que eu lanço para ele a partir desse Deus? Eu me lembro também de uma vez que ele disse assim para mim, mamãe, eu li um texto lá da nossa autora predileta, e ele falou assim, tem alguns que são pombinhas e tem outros que são águias, mamãe, você é uma águia. Eu falei, ai, que lindo! Então, a gente precisa se ver como uma águia, não como uma pombinha. Né? Olha só, a partir do que ele está construindo um referencial de autopercepção, é a partir da palavra de Deus. Então, isso é prático, é na vida. Quando um filho vê um pai e uma mãe felizes, bem resolutos, orando, buscando ao Senhor com fé e oração, dignidade, buscando na dificuldade, ele sabe aonde buscar também quando ele tem dificuldade. E o feliz que você traz é somado ao que você também associou aí nas dificuldades. Sim. Os seus filhos já viram você em momentos dificílimos. Seus filhos já viram você chorar, seus filhos já viram vocês em família, o pai deles, eles viram isso. Sim. Mas como é que a minha mãe se manteve? Exato. Como é que a minha mãe se posicionou? Em quem ela decidiu crer? Onde está a confiança dela? Isso é ensino para os nossos filhos. Exato. Eu vou retomar o que você trouxe como primeira figura de linguagem no programa, foi sobre idolatria. E você repetiu algumas outras vezes. Eu acho importante a gente levar isso em conta, porque está absolutamente associado ao que você acaba de dizer. Nós precisamos ir ao lugar certo, ao altar certo, para vivermos no caminho certo que devamos seguir. Muitas vezes nós idolatramos os filhos, mas você disse agora uma frase assim,
eu consegui, se alegrou. Chega o sorriso assim, eu levei o reino para o coração deles. É diferente dizer assim, eu os levei ao reino. Você diz o reino no coração deles. Às vezes a gente faz dos nossos filhos ídolos. Sim. Tudo se concentra neles, até o reino é eles. Outras vezes o ídolo é o casamento. Outras vezes o ídolo é o seu eu. E aí, meu Deus, o seu eu, porque eu me basto, eu posso, eu sou suficiente. Não é. Não somos. Nunca E vamos ninguém ser. vai ser. Então, eu achei, quando você falou assim, me trouxe aqui um arrepio, assim. Eu levei o reino de Deus ao coração do meu filho. Isso não é fazer meu filho sempre felizinho, não é proteger meu filho das dificuldades, não é evitar o mal por ele. Não, é evitar que ele se perca no processo de conhecer quem ele é, conhecendo a Deus primeiro. Exatamente. Você disse assim, filho, olha para a cruz, ou seja, presta atenção em Jesus, presta atenção no amor dele. Isso é educação para o reino, para a eternidade. Isso é lindo. Isso evita levantar ídolos. Exatamente. E sabe, amiga, às vezes alguns pacientes perguntaram assim para mim. Então, por que Deus permitiu que eu estivesse em relacionamentos tóxicos? Por que Ele permitiu que eu estivesse em tantos ciclos tóxicos? E sabe qual foi a resposta? Para quebrar o altar. Porque é somente quando você vai, muitas vezes, achando que aquilo vai ser a cura da sua carência afetiva, e você coloca aquilo como altar, e Deus fala, então tá bom. Eu permito que você vá, eu estou aqui, mas eu permito que você vá para que você realmente veja que lá você não vai receber a cura que você deseja. E aí você coloca o altar no casamento, e você coloca o altar nos filhos, e você coloca o altar na beleza, e você coloca o altar na profissão, e você se frustra, porque a proposta de Deus é sempre salvar. Sempre, não importa até onde Ele precisa te levar. A proposta é sempre de salvar. Então, se Ele precisa deixar que você se frustre com esse altar, para que você finalmente permita que Deus quebre o altar, e você possa colocá-lo no lugar, ali você vai encontrar salvação. Tem uma figurinha que a gente sempre troca assim nas mensagens do nosso grupo de amigas lá. A gente tem como ele sendo a foto do nosso grupo. É Jesus com um baita de um ursão nas costas, pedindo para a menininha um ursinho pequenininho que ela tem na mão. E ela está dizendo assim, Jesus, mas eu gosto tanto dele. Jesus dizendo, apenas confie em mim. Atrás tem uma baita de uma surpresa. Ele está pedindo que ela entregue aquilo que para ela é tão importante, mas é tão pequeno. É tão limitado, é tão... Não há reservas de amor, de felicidade dentro daquilo que ela colocou como uma idolatria. Deus sempre tem muito e infinitamente mais para nos dar, mas é sempre a partir da quebra desse altar. Outro dia eu ouvi a mensagem em que era dito sobre quando Deus nos pede tudo, é tudo, incluindo as nossas alegrias. Quando a gente fala de entregar, a gente fala de entregar um sonho que talvez não realizado ainda, coisa assim. Mas e se Deus te pede as tuas alegrias? O ursinho da menina é a alegria dela. Exato. Né? Considerando isso, uau, é verdade. É verdade. E aí a gente vai aprendendo que Jesus pede tudo, tudo mesmo. É tudo mesmo. Tudo mesmo, incluindo as alegrias. Sim. Incluindo o que a gente chama de felicidade, chama de tudo, é tudo. Senhor, deixa eu enterrar o meu pai? Eu primeiro. Senhor, eu sou rico, eu tenho... Vai, vende tudo, eu primeiro. Exato. Senhor, eu primeiro, buscar em primeiro lugar o rei, eu primeiro. Para Deus, pode ser chocante, deveria ser chocante, assim, para Deus, ou ele ocupa o primeiro lugar, ou é nada. Para Deus, ou ele acima de tudo, ou nada. Nada, nada, nada. Então, quando a gente entende idolatria, saber isso facilita até identificar. Com certeza. É dizer assim, sem este relacionamento eu não sou ninguém, eu morro. Os meus filhos, eu morro, porque eu não tenho, eu vou morrer. Não tem esses momentos desvairados. Aí fica um questionamento. É Deus? Aí quando eu fui visitar a história
dos mártires, ou especialmente as mulheres mártires, e elas dizem assim, e os filhos? Você vai deixar os filhos? Se eu precisar escolher entre os meus filhos e negar a minha fé em Jesus, eu deixo os meus filhos e sigo a Jesus. Porque se eu permaneço com os meus filhos e perco a Jesus, eu perdi tudo. Perdi tudo. E aquelas mulheres que deixavam riquezas. Eu conheci a história de rainhas que abriam os palácios ao custo de ameaças para estudar a Bíblia com as amigas no palácio. Não tinham medo de perder a coroa. Outras que foram aprisionadas e mortas, lançadas às feras, decapitadas. Pare de cantar. Pare de cantar ou cortaremos a sua língua. Pode queimar o meu corpo, cortar a minha língua, mas eu não nego, eu creio em Jesus. Então, quando você começa a falar comigo, nós estamos tratando sobre carência afetiva, e aí nós podemos ficar no lugar comum. Mas eu quero vir com você e nós queremos caminhar com você para um lugar mais extraordinário, para a gente chamar as coisas pelo seu devido nome. Tem muito daquilo que a gente está chamando de A, B ou C, mas o nome disso é idolatria. Eu estou idolatrando um homem, estou idolatrando uma mulher, estou idolatrando uma amizade, um trabalho, um dinheiro aqui, um patrimônio acolá, um nome disto ou daquilo. Isso é idolatria. Exato. Idolatria é pecado. E pecado, pecado. Então, dá uma olhadinha o quanto de pecado é isso que você tem vivido. Para você dando o nome certo, sendo honesto, honesta, você encontra o remédio certo. Porque quando a gente usa máscaras, não encontra o jeito certo de se olhar, de se enxergar. Então, eu acho profundamente importante o caminho que a gente deu aqui, tomou aqui, para a gente tratar desse assunto. Com certeza. Não há como mudar a carência afetiva sem quebrar altares. Amiga, isso é sério. Muito. Não há como, não há como. Eu já tenho, olha, quantos anos, 20 anos. Eu tentei tantas técnicas, tantas coisas, até chegar ali. Eu falei, é aqui, esse é o caminho. E com todos os pacientes que conseguiram, quebrar esses altares, eles chegaram na libertação. E a gente pensa que Deus é tão mesquinho, porque nós pensamos isso de Deus, que quando Ele tirar tudo de mim, eu vou ficar sem nada. E quando nós abrimos mão de tudo voluntariamente, porque Ele espera que você seja voluntário, você encontra tudo. Porque quando Ele diz que o reino não falta mesmo, não falta de verdade. Para o reino de Deus nada falta. As nossas carências afetivas, elas são completamente curadas e são saciadas em Deus. A alegria, a paz que excede a todo entendimento, mesmo diante do não. Porque eu não estou falando de um ponto de vista onde todas as minhas necessidades estão supridas. Não estão, gente. A vida continua. Tem problemas de saúde, tem questões com os filhos, tem o dia a dia, tem as questões financeiras, tem tudo isso. Tudo. Mas o Senhor é capaz de cobrir completamente o vazio deste buraco e deste espaço que veio de lá dos nossos pais, onde nós fomos fazendo outros altares, até descobrir que eram Baals. E aí, quando eu derrubo todos e coloco o Senhor, todas as coisas me são supridas. Sensacional. Baals. Baals. No tempo da idolatria, o deus Baal foi levantado dentro do templo do Senhor. Houve um tempo em que o povo de Israel se corrompeu de tal maneira que o templo que foi erguido em nome de Deus, amando de Deus, foi corrompido de tal maneira que levaram Baal para dentro do templo. Tem Baal na religião, tem Baal na casa da gente, tem Baal nos relacionamentos, tem Baal. E aí eu lembrei do que Jesus, numa dita conversa com os discípulos, ele disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Exato. E ele estava falando de relacionamento, de casamento, de ser fiel. Aí chega o jovem rico e com boa vontade, Senhor, eu quero a bênção. Então, eu em primeiro lugar e não as riquezas, eu em primeiro lugar. Ele sai triste. E os discípulos ficam assim, ó, meu pai. Mas isso é impossível. Deixar riqueza, deixar pai, deixar mãe, deixar tudo pelo Senhor. Isso é impossível. Ele disse,
É impossível um rico se salvar, tudo impossível, impossível. E Jesus diz assim, para vocês é impossível, para Deus não. Exato. Ou seja, para mim não, né? Jesus falava. Então Pedro, tomando a palavra, diz, eis que nós deixamos tudo, inclusive as alegrias, né? Nós deixamos tudo para te seguir. E o que nós vamos receber? Que é exatamente o que você diz assim, tenho a impressão de que vou entregar tudo, vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê? Nada. Exato. Mas você sabe que é uma dificuldade saber entregar. Como assim vou entregar? Sim. Aí Jesus diz, em verdade vos digo, e quando ele diz em verdade, é enfático. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Vocês que me seguiram, quando na regeneração o Filho do Homem, ele próprio, se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês não vão perder nada, vocês vão ganhar tudo. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Deixa tudo, ganhando a mim, terás tudo. Perdendo a mim, perderás tudo. Aí você fica aí agarrado a esse sentimento, a essa paixão, a essa obsessão, ou até e as coisas boas também podem ser alvo da nossa obsessão. Sim, trabalho, dinheiro, o dia a dia, os amigos, um lugar onde você é aceito, onde você pertence, aí você não quer abandonar por conta de, mas se eu sair daqui eu vou perder tudo isso, e aí, mas eu vou lá para o campo. Não, e o que justifica meus ciúmes é que eu amo tanto. Não ama, idolatra. Idolatra, exatamente. Não ama, é medo de ficar sozinho, de não ser ninguém na vida. É idolatria. Vamos chamar o nome certo, idolatria. Exatamente. Não fica desesperado e apavorado. Ai, meu Deus, a Darleide com a Vanessa, delas ficaram loucas hoje. As coisas do reino são loucura. Nossos ouvidos estão acostumados com uma ciência humanista. Quando a gente traz, não, isso é religião, não, isso é vida, é pura vida. E se é para ficar doidinha, a gente fica... as coisas do reino são loucura. Sim. E o próprio Deus ainda diz o seguinte, eu prometo 2 alegrias para cada tristeza que vocês tiveram. Então, a nossa vida temporal, ela é muito pequenininha. Se nós estivermos numa vida voltada para cá, para esse tempo, realmente nós vamos ficar muito frustrados. Só que é para a vida eterna, é muita coisa para se viver lá. Tudo que o homem nunca imaginou e nunca pensou é o que Deus tem preparado para nós. E Ele também promete abundância aqui, amiga, porque aí é que está. É quando a pessoa consegue ter um relacionamento tão pessoal com Deus, que ela descobre que é um Deus pessoal. O Jesus que eu me ajoelho e oro, Ele vai ali. Ali, Ele põe a mão na minha cabeça em casa. É pessoal, não é assim generalizado, né? O universo ainda tem bilhões de pessoas e a Vanessa está lá perdida no meio. Não. É individual, é personalizado. Quando você descobre que isso é verdadeiro, muda todo o contexto. Porque se esse Deus, que é o Deus que pode tudo, cuida das minhas necessidades, o que um homem pode suprir de carência? Olha que pequeno, o homem nunca vai dar conta disso. Ao contrário, quando eu me torno uma pessoa apegada a esse Deus feliz, eu me torno uma pessoa muito mais atraente, muito mais bonita, muito mais encantadora. Interessante. Olha, uma pessoa que está plena, completa. Isso em qualquer aspecto, não só de relacionamentos, mas no trabalho. Uma pessoa competente, que tem Deus como o centro da vida dela. Então, percebe como muda e a gente não fala mais de carências? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te nele e Ele preencherá o teu vazio. Agrada-te nele e Ele será suficiente para te fazer feliz, para te fazer bem. Ele. Agrada-te do Senhor, muitas vezes confundido, né? Eu agrado o Senhor e Ele vai fazer tudo o que eu quero. Não, Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo, passa a ser tudo o que você quer. Ele passa a ser a sua satisfação. Muito obrigada por hoje. Amiga, foi maravilhoso. Que delícia, obrigada, que Deus te abençoe muitíssimo. Só aquele olhar assim que vai no fundo da alma de tanta gente que você conhece tão bem, de estudar, de chegar perto. Quais são suas palavras?
Existe cura emocional quando você tiver a coragem de quebrar o altar de todos os baús da sua vida e colocar a Deus no centro. Existe cura emocional. Eu lembro do rei Josias, quando ele manda derrubar todos os altares feitos para Baal e é celebrada uma Páscoa como nunca houve Páscoa celebrada em Israel, porque o povo foi chamado a quebrar os altares, a jogar tudo por terra e voltar-se para o verdadeiro Deus, o único Deus. Isso é tremendo. Então, nós nos despedimos aqui, vou me despedindo de você aí de casa também, muito agradecida por esse tempo que ficamos juntos. Espero que você tenha aquele caderninho, o seu bloco de notas, sempre ali considerando o que ouviu, pensar, refletir. Não fica emocionado, não. Não é assim na emoção que se resolve. Agora vem para o racional, reflete, considera de novo, leva isso em oração, você vai ver. Um dia você senta aqui comigo e me conta essa história. Darleide, foi mudança de vida daquele dia em diante. Beijo grande, até a semana que vem com mais um consultório de família. Um grande abraço. E a gente se encontra também no Entre Família todos os dias à tarde, né? Beijo, até lá.